tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre hierarquia no meio artístico. Isso mesmo, mamães. Existem algumas coisas que acontecem por trás dos bastidores que quem tá ali assistindo a um comercial, uma novela, uma propaganda, não sabe o que está acontecendo lá atrás. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto que é muito importante para que as mães iniciantes saibam como lidar com certas situações e com quem falar para certas situações. E se você gosta desses assuntos, não se esqueçam, se inscrevam aqui no meu canal, ative o sininho, envie esse vídeo para outras mamães, deixe o seu like e pode deixar aqui também os seus comentários. Eu sou Fernanda Dez e eu vou ajudar você a inserir o seu filho na carreira de ator e atriz mirim. Vem comigo! Bom, mamães, esse vídeo, assim como os outros vídeos que eu tenho aqui no meu canal, ele é focado para mamães iniciantes, mas também esse assunto serve para mamães experientes, porque o que eu vou falar aqui eu já vi acontecer com mamães experientes também. Então esse recadinho que eu vou deixar aqui para vocês vai servir de um alerta e de uma melhora de comportamento. Depois que o seu filho for selecionado, passou por aquela bateria de testes e foi aprovado, vai para uma gravação, muitas vezes ele vai ter alguma fala. Na maioria das vezes, quando é uma propaganda, uma publicidade com criança, a criança ela não tem muita fala, mas pode acontecer do seu filho passar por um teste de uma peça de teatro, de um musical, de uma série, enfim. E aí ele vai receber o texto para ter as suas falas. E muitas vezes ele vai ter lá a sua participação e não vai ter fala. E é nesse momento que acaba acontecendo algumas coisas que não são muito legais. Mas não é nada com a criança, é com você, mamãe. O que eu já vi acontecer? Bom, chega lá na hora que vai ter a gravação, toda a preparação do elenco, a mãe vai receber o texto, né, com antecedência para ajudar a criança a decorar e tudo mais. Vai chegar uma fase que a mãe tá lá observando o texto e ela vai ver ali que o filho dela não tem tanta fala assim, ou às vezes não tem nenhuma fala, vai ter só uma participação. E a mamãe, nessa ânsia, né, nessa ansiedade de querer ver o filho participando, fazendo, gravando, né, tendo aquele destaque, ela acaba fazendo coisas que não é muito agradável, acaba passando alguns pontos que eu vou falar aqui pra vocês e não é muito legal isso. Isso acaba atrapalhando muito a carreira do seu filho. Muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, gente, eu acabo ouvindo assim, olha, o problema de trabalhar com fulano não é a criança, é a mãe, porque a mãe dá muito problema. E às vezes nem é intencional, viu, gente? Às vezes não é por maldade, principalmente com as mães que estão começando. A gente quer ali, né, ver o filho fazendo um bom trabalho, tendo algum tipo de destaque, mas o que a gente quer, o que a mamãe quer, não vale muito ali na hora, né? Quem fala assim o que vai acontecer, o que tem que ser, do jeito que tem que ser, é o diretor. Então existe essa hierarquia e a mamãe, ela tem que respeitar. O que eu já vi acontecer? Eu já vi a mãe ali que recebe o texto e tal, e aí acaba não gostando muito porque o filho quase não tem fala ou não tem fala nenhuma, e o que ela faz? Ela vai reclamar com o diretor. E mamães, isso não pode de jeito nenhum, porque o que você, mamãe, quer, o que você, mamãe, acha, não vai valer de nada. Quem manda ali no set de filmagem, com o texto, o que seu filho vai falar, o que seu filho tem que fazer, é o diretor. Às vezes o cliente também, né, tá envolvido ali, mas é o diretor que manda. O diretor é a pessoa qualificada para falar o que o seu filho vai fazer, o que o seu filho vai falar, se ele tem alguma fala, se ele não tem, se ele vai aparecer só um pouquinho, se muitas vezes ele vai aparecer lá no fundo, embaçadinho. Quem vai decidir isso é o diretor. Por mais que nós, mamães, queremos, né, que os nossos filhos apareçam bastante, faça aquele trabalho legal, muitas vezes isso não vai acontecer. E essa ânsia da mãe querer, né, falar e ficar chateada, olha, porque meu filho não teve fala nenhuma, meu filho não apareceu, o filho de fulana apareceu muito mais, a gente sempre acha que o nosso filho é melhor que o outro e acaba ultrapassando essa barreira e indo falar com o diretor.
E eu já vi acontecer do diretor acabar tirando a criança do trabalho, não por conta da criança, mas por conta da mãe, que a mãe começa a dar ali aquele trabalho e tal. Então a mamãe, ela não pode ultrapassar essa barreira. Se você recebe um texto e você acha assim que seu filho merecia mais alguma coisa, ou que podia acontecer algo mais para seu filho, o que você pode fazer? Não é que você deve, você pode. Aí você tem que ter também aquele feeling, né, de saber se você pode falar com alguém, o que você pode falar, o que pode melhorar ali para o seu filho. Então você tem que falar com o assistente do diretor ou com alguma pessoa que está ali também envolvida no trabalho, mas nunca com o diretor. Então aí a assistente do diretor vai ver o seu caso, vai falar com você. Muitas vezes ela vai falar para você: olha, mamãe, você assinou o contrato, você sabia que isso ia acontecer, que seu filho não tinha muitas falas, então a gente aqui não pode fazer nada, é desse jeito que vai ser. Ou às vezes ela pode até, né, ver se vale a pena, se compensa falar com o diretor e mudar alguma coisa ali. Mas tudo vai depender muito do que você também já acordou anteriormente. Porque se você não concorda com alguma coisa, você já tem que falar antes mesmo de assinar o contrato. Depois que você assinou o contrato, você já acabou ali aceitando tudo que foi proposto. Então você nem tem, na verdade, o direito de ficar reclamando. Então, o que pode acontecer ali, que você pode falar no momento ali da gravação, né, é chamar ali a assistente vai filtrar aquelas informações, ela vai verificar se é possível mudar ou não alguma coisa, porque já tinha sido acordado, você aceitou. Então, o seu papel ali no set de gravação é só esperar o seu filho gravar. Porque tudo que você tinha que falar anteriormente, você já falou, e se você não falou nada, aí você aceitou e ponto final. Então existe essa hierarquia que você não pode falar com o diretor, não pode reclamar. Mas eu já vi muito acontecer. Eu já vi mães que chegam lá no set de filmagem, aí às vezes nenhuma criança tem fala. Vou dar um exemplo do que eu já vi. Nenhuma criança tem fala. A criança tá ali só fazendo umas brincadeiras, o que se pede. Porém, uma criança tem mais destaque do que a outra. E aí a mãe começa a reclamar: por que meu filho não está sendo filmado? Por que meu filho filmou ali 2 minutos e o outro faz meia hora que está lá dentro filmando? Então, essas coisas podem, assim, acabar com a carreira do seu filho. Pode acabar mesmo. Porque o diretor vai começar a olhar, você vai ficar conhecida no meio, que você sempre está causando problema, você sempre está reclamando. Porque no começo é assim: quando você recebe o teste, você aceita tudo. Aí na hora de gravar, você começa a dar problema. Então aí você acaba por encerrar a carreira do seu filho antes mesmo dela começar. Então não façam isso. Vocês têm que saber o seu papel, o seu lugar, o seu local. A partir do momento que você aceitou e acabou. Por exemplo, seu filho tá lá, foi passar numa seleção teatral. Passou, foi aprovado para um determinado papel no teatro, e aí chegou lá, você viu que ele praticamente não tem fala ou não tem fala nenhuma. Bom, mamãe, você aceitou, né? Você viu todo o contexto, você leu o texto, você viu que o seu filho tem uma fala ou nenhuma fala e você aceitou. Então você não pode chegar para o diretor e falar: olha, eu acho que meu filho, minha filha não tem muita fala, ele tem talento, ele tem que fazer porque não acho justo. Isso também não pode. Por mais que a gente, nós, mamães, a gente sabe do potencial do nosso filho, a gente sabe que ele se daria bem falando um texto ou fazendo alguma coisa, a partir do momento que a gente aceitou, acabou. O que pode acontecer, principalmente quando é uma peça de teatro ou quando é uma filmagem assim muito extensa, o que pode acontecer? Como eu disse, quem manda ali é o diretor. Então, o diretor, ele vai estar ali olhando, observando todas as crianças. E muitas vezes a pessoa que recebeu o papel principal, que tem bastante fala ali, ou que tem algumas falas a mais e tal, não está se destacando bem, não está fazendo bem esse papel. O diretor ali, ele vai falar: olha, vamos tirar essa criança aqui, vamos testar essa aqui para ver se dá certo ou não. E nessa hora, a mamãe também do ator, que é o principal ali, que acabou perdendo, né, o papel para outro, também não pode reclamar, porque isso acontece e muito, não é raro de acontecer.
Por se tratar de criança, a criança às vezes ela dá conta e às vezes ela não dá conta. Então acaba se trocando ali a criança um papel pelo outro. Nem é o stand-by, viu, gente? É as crianças que estão ali gravando, o diretor acaba trocando. E as mães não podem reclamar. Já aconteceu isso comigo, eu já vi acontecer com outras crianças, sei que aconteceram com outras crianças, e a mãe ali no set de filmagem da criança que era a principal e acabou perdendo o papel para outra criança, ali na hora, ficou muito brava e acabou brigando com todo mundo e queria brigar com a mãe, como se a outra mãe tivesse culpa, e não tem. Então a gente tem que saber filtrar todas as nossas emoções. Eu sei que a gente fica frustrada, que o nosso filho acaba perdendo um papel, ou que ele não tenha tanta fala quanto a outra criança e ela seja tão boa quanto a outra criança. A gente tem essa frustração, mas a gente tem que saber qual é o nosso lugar ali. E também depois vão surgir muitas outras oportunidades para o seu filho mostrar o talento. Até porque, gente, não existe papel pequeno para o ator. Não existe. O ator, ele tem que sempre estar se destacando, independente se ele tem fala ou não. Às vezes até uma boa piscadinha ali acaba conquistando todo mundo, porque vai da desenvoltura do ator e da atriz mirim. Então, muitas vezes o seu filho não tem fala nenhuma e ele é um destaque ali do pessoal, da turminha que tá ali. E aquele que tem fala não foi tão destaque assim. Porque depende muito da desenvoltura de cada um, né? Do jeitinho, dos trejeitos. É aquilo que eu falei já nos outros vídeos. Cada criança desenvolve o seu papel, desenvolve o seu personagem do seu jeito. Então, às vezes, a criança acaba se destacando de uma outra forma e tá tudo bem também. Então, vamos assim centralizar as nossas emoções, né? Deixar aquela frustração dentro de nós, não deixar fluir, até porque acaba atrapalhando toda uma equipe, todo o pessoal de trabalho, todo o planejamento, e você vai acabar dessa forma extinguindo a carreira do seu ator e da sua atriz mirim antes mesmo dela começar. Então, mamães, saibam ali qual é o seu papel de ficar ali quietinha, até porque o diretor, ele sabe qual criança vai fazer o quê, qual criança pode fazer aquilo, qual criança vai fazer outra coisa. Porque ele tem uma vasta experiência, então não é você, mamãe, que vai querer ensinar o diretor o que o seu filho tem que fazer, o que a outra criança tem que fazer. Ali dentro, a pessoa com maior grau, né, de autoridade é o diretor. Então seria a mesma coisa de você querer ensinar um cirurgião a fazer uma cirurgia, né? Não tem o porquê de você querer fazer isso, né? Não tem sentido nenhum. E não é porque é o seu filho que tá ali que ele tem que ter mais do que o outro. Não tem. E também, quando seu filho não recebe algum tipo de papel ou fala, não é porque ele é ruim. É porque naquele momento, para aquele trabalho, não coube ele fazer mais do que o outro que está fazendo. Não coube ele ter mais fala do que o outro. Então, você não tem que ter esse incômodo, né? Meu filho não tá fazendo nada, eu não acho justo. Até porque justiça ali, quem vai saber fazer ou não é o diretor e não você. Então, saiba se pôr no seu lugar e ficar bem quietinha mesmo para não prejudicar de jeito nenhum a carreira do seu filho. Então, mamães, assim, só para concluir todo esse raciocínio que eu falei para vocês, a mamãe ali, ela tem que saber exatamente qual é o lugar dela ali no set de filmagem. Porque ali você só é a mãe esperando seu filho gravar. Ali você não apita nada. Então você fica ali quietinha no seu canto. Se por acaso acontecer alguma coisa que seja pertinente, que você acredita que pode melhorar ou que aquilo não deveria ter acontecido, você tem que saber quais são os canais de comunicação, com quem você deve falar sobre esse tal assunto. Então você vai procurar ali na produção, uma pessoa, ali o pessoal da produção vai dizer quem é o assistente do diretor, com quem você pode falar, ou até mesmo o pessoal ali da produção vai explicar para você o que aconteceu, por que está acontecendo aquilo ali. E aí você vai saber, então tá bom, então eu entendi, eu achei que era uma coisa e é outra. E também, se caso aconteça ali, você enxergue que seu filho tá sofrendo algum tipo de humilhação ou passando por alguma coisa que não deveria,
aí você também vai procurar esses canais de comunicação, porque assim é muito raro acontecer. Pode ser que aconteça alguma situação constrangedora ali com seu filho, então aí você pode procurar esses canais de comunicação, mas nunca passar todas as barreiras e ir falar direto com o diretor. Então, como eu disse, é muito raro acontecer algo assim de constrangedor com seu filho, porque quando eles estão ali trabalhando com criança, eles são extremamente cuidadosos, eles são assim totalmente abertos e sabem falar e lidar com as crianças, e muitas dessas vezes você nem precisa ter essa preocupação, porque eles já estão acostumados ali a lidar com crianças, sabem como lidar com criança. A dificuldade deles mesmo, né, ali é lidar com as mães que acabam criando esse tipo de problema. Então, mamães, saibam ali ficar no seu lugarzinho, nunca ultrapasse essa barreira de ir falar com o diretor, a não ser que ele te dê uma abertura. O que é ele te dar uma abertura? Ele vai vir falar com você. Aí você tá ali, ele tá falando com você e aí você fala com ele. Mas nunca, jamais ultrapasse essa barreira de: olha, diretor, eu tô achando que é assim, assim, assado, porque ali não é o seu lugar de fala, ali você tem que ficar sentadinho esperando. Então é isso, mamães. Hoje eu vim aqui dar um recadinho mais curto, mas muito importante, porque eu já vi, como eu falei no início ali, muitas mães que já têm experiência no mercado reclamando porque quer que o filho sempre esteja em destaque e, infelizmente ou felizmente, seu filho não vai ser sempre o destaque de alguma coisa. Então, se coloque ali no seu lugarzinho e aprenda a lidar com essas situações. E se você gostou desse vídeo, dessas informações, não se esqueçam, se inscreva aqui no meu canal, dá o seu like, envie esse vídeo para outras mamães e se tiver mais alguma dúvida sobre esse assunto ou sobre qualquer outro assunto, pode deixar aqui nos comentários ou você pode me buscar lá nas outras redes sociais que eu respondo tudinho para vocês. Eu fico por aqui e com vocês até a próxima. Tchau!